Bem-vinda, bem-vindo ao debate. Hoje a gente tem em mãos os números da pesquisa mais recente do IPESP, né? Foi feita agora entre 19 e 22 de setembro, com 2.500 eleitores. E, olha, esses números trazem um cenário bem intrigante, um contraste, assim, muito forte entre a avaliação do governo federal e a do Congresso, especificamente da Câmara dos Deputados. É um contraste que salta aos olhos, né? Enquanto a aprovação do presidente Lula mostra uma recuperação bem expressiva, subiu 7 pontos, chegou a 50%, a Câmara dos Deputados vê a imagem dela despencar. A desaprovação subiu também 7 pontos e bateu ali nos 70%. É muita coisa. Exato. E isso leva a gente para a questão central que queremos discutir aqui hoje. O que está por trás dessa divergência tão acentuada? Será que a gente está vendo um reflexo direto de acontecimentos recentes? Uma resposta, assim, à conjuntura política, ao noticiário que impactou cada poder de um jeito diferente? Bom, essa é a minha leitura principal. Uhum. Já eu tendo a interpretar esses dados com um olhar um pouquinho diferente. Embora eu não negue, claro, o peso dos eventos recentes, a magnitude dessa diferença, sabe? Especialmente a profundidade da rejeição à Câmara, isso me sugere que a gente pode estar diante de algo talvez mais estrutural. Quem sabe uma combinação de uma base do governo se consolidando, mesmo que ainda polarizada, e uma crise de legitimidade mais séria atingindo o legislativo. Interessante. Vamos então detalhar um pouco mais esses pontos de partida. Eu argumento que a conjuntura é a chave. Veja só os números de aprovação do Lula. 50% aprovam, 48% desaprovam. Isso dá um saldo positivo de plus 2 pontos percentuais. Lembrando que saldo é só a diferença, né? É entre aprovação e desaprovação. É uma melhora bem considerável, vindo de um saldo negativo de menos 8 em julho. Agora, olha a Câmara. Só 18% aprovam contra 70% que desaprovam. O saldo aqui é menos 52, uma queda brutal comparado aos menos 39 de julho. A própria análise que acompanha a pesquisa, citando o Antônio Lavareda, lá do IPESP, conecta diretamente essa queda a eventos recentes de grande repercussão, né? Como aquele motim no plenário em agosto e a tramitação da polêmica PEC das prerrogativas, aquela proposta que queria ampliar a imunidade parlamentar e foi, assim, muito criticada. Para mim, a ligação entre esses eventos e o desgaste da imagem da Câmara parece bastante clara, direta. Sim, eu concordo que esses episódios tiveram um custo altíssimo para a imagem da Câmara. O motim, a discussão da PEC, foram noticiados demais e de forma negativa. Minha ressalva não é negar esse impacto, claro que não, mas é questionar se só isso explica uma desaprovação de 70%. Esse número é massivo, e ele não fica restrito a um grupo específico, né? A rejeição à Câmara é altíssima em todo o espectro ideológico, 83% na esquerda, 73% no centro e expressivo 58% na direita. E do mesmo jeito atravessa as classes sociais. 64% entre os mais pobres, com renda familiar até 2 salários mínimos, e 74% na classe média, aquela faixa de 2 a 5 salários. Uma rejeição tão ampla e profunda não me parece só uma reação a 2 ou 3 eventos, entende? Por mais negativos que eles tenham sido. Sugere uma fragilidade que já existia, uma desconexão talvez mais estrutural com o eleitorado, que esses eventos só catalisaram ou trouxeram à tona de forma mais aguda. Você toca num ponto importante sobre a amplitude, mas veja o outro lado da moeda, a melhora do governo Lula. A percepção geral sobre o noticiário do governo, ela mudou significativamente. O saldo entre quem percebe as notícias como mais favoráveis ou desfavoráveis ao governo, ele saiu de menos 10 em julho para plus 3 agora em setembro. Isso indica uma mudança no clima informativo, sabe? Mesmo que as pessoas não lembrem necessariamente de notícias específicas.
Além disso, observa o Supremo, o STF. A aprovação dele também subiu, foi para 46%, e o saldo melhorou de -6 para +2, um movimento positivo que a análise da pesquisa associa ao desfecho do julgamento da trama golpista, né, ligada aos eventos de 8 de janeiro. Esse fortalecimento da imagem do judiciário, depois de um momento de grande tensão institucional, pode ter criado uma sensação geral de maior estabilidade, um ambiente que talvez indiretamente favoreça o chefe do executivo. Hein? E talvez o mais relevante para minha tese conjuntural, o Lula recupera terreno justamente em segmentos onde ele era mais vulnerável. A aprovação dele cresce entre eleitores de centro, chegando a 49%, e na classe média, onde alcança 51%. Isso me parece um sinal claro de que o governo conseguiu, neste período recente, comunicar algo positivo ou gerar uma percepção melhor que transcende sua base mais fiel da esquerda, onde ele já tem 95% de aprovação. No centro e na classe média são de fato relevantes, sim. Merecem atenção. Mostram que o Lula consegue furar, pelo menos parcialmente, a bolha ideológica. Mas a gente precisa contextualizar, né? Apesar dessa melhora e dos 50% de aprovação geral, a polarização continua sendo a marca principal da avaliação presidencial. Os 95% de aprovação na esquerda contrastam violentamente com apenas 10% na direita. Será que esses avanços no centro e na classe média são uma adesão convicta às políticas do governo ou mais um reflexo comparativo? Uma opção talvez pelo mal menor diante de um Congresso tão impopular? Veja que mesmo na classe média, com 51% de aprovação, Lula ainda enfrenta 46% de desaprovação, não é? Assim, um apoio totalmente consolidado, né? E quanto à percepção do noticiário? Sim, o saldo geral melhorou para +3, mas quando a pesquisa pergunta sobre o recall, quer dizer, a lembrança espontânea de notícias específicas sobre o governo, aí o quadro é menos animador. As notícias mais lembradas foram o tarifaço de Trump sobre produtos brasileiros, o escândalo do roubo do INSS, o posicionamento do governo sobre esse mesmo tarifaço e a já mencionada PEC da blindagem se referindo à PEC das prerrogativas. São temas predominantemente neutros, negativos ou reativos. Cadê as grandes notícias positivas que justificariam esse salto na aprovação? Isso me faz pensar se a melhora na imagem do Lula não é menos sobre méritos próprios claramente percebidos e mais sobre a rejeição a outros atores, como a Câmara ou uma simples reconsolidação da base dele depois de um período mais difícil. Enquanto isso, a Câmara parece enfrentar um problema mais fundamental de legitimidade. Mas, se fosse um problema estrutural tão profundo e generalizado do Legislativo, como que a gente explica a diferença de trajetória entre Câmara e Senado no mesmo período? A pesquisa mostra que o Senado, embora ainda com avaliação ruim, claro, teve uma leve melhora no saldo que foi de -36 para -33. A aprovação subiu 1 pontinho, 26%, e a desaprovação caiu 2, 59%. Não é uma melhora espetacular, óbvio, mas é um movimento contrário ao da Câmara, né? Isso não reforça a ideia de que o desgaste maior foi causado por eventos específicos e muito mais concentrados na Câmara, como o mutim e a PEC. O Senado, mesmo sendo parte do Congresso, não esteve no epicentro dessas polêmicas recentes. E a imagem dele, ainda que ruim, não se deteriorou da mesma forma. A meu ver, isso pesa a favor da explicação conjuntural. A opinião pública parece ter reagido de forma muito direcionada aos acontecimentos que dominaram o noticiário sobre a Câmara. Assim como reagiu positivamente ao STF depois de um evento específico, o julgamento lá da trama golpista. É uma observação válida, sim, sobre a diferença entre Câmara e Senado, mas, bom, eu interpreto de outra forma. O fato de o Senado também ter 59% de desaprovação e um saldo de -33, mesmo sem ter protagonizado os mesmos escândalos recentes, para mim reforça a ideia de um problema mais amplo com o legislativo como um todo. A Câmara pode ter sido o para-raios da vez, onde a crise se manifestou de forma mais aguda por causa desses eventos, mas a insatisfação latente parece atingir as duas casas. Ações como a PEC das prerrogativas, que foi percebida por muitos como uma tentativa da classe política de se autoproteger,
podem ter mexido num vespeiro, sabe? Ativado uma frustração mais antiga e profunda com o Congresso, que é visto como uma instituição muitas vezes distante e voltada para interesses próprios. A diferença de intensidade na queda pode ser conjuntural, concordo, mas o nível de desaprovação das duas casas sugere um problema de fundo. Nesse contexto, talvez o Lula se beneficie por contraste. Mesmo sem grandes notícias positivas de recall, ele pode parecer aos olhos de parte do eleitorado uma alternativa mais estável ou funcional, em comparação com um Congresso percebido como caótico ou egoísta. Entendo o argumento da frustração latente, mas volto aos ganhos do Lula em segmentos específicos. A capacidade de avançar 12 pontos percentuais na aprovação entre os eleitores de centro foi de 37% para 49%, e 11 pontos na classe média, de 40% para 51% desde julho. Isso não me parece algo que possa ser explicado só por contraste ou rejeição ao Congresso. Sugere que alguma coisa na atuação ou na comunicação do governo está sim ressoando positivamente com esses grupos. Talvez não sejam grandes feitos isolados que gerem recall específico, mas uma percepção geral de melhora na economia, ou a sensação de um governo mais atuante em áreas sociais, ou mesmo a postura internacional do presidente. A melhora no saldo geral de notícias de -10 para +3 captura essa mudança de temperatura, entende? Mesmo que os termômetros individuais e as notícias específicas não sejam tão claros. Acredito que essa ampliação da base de apoio é uma evidência mais robusta do que a falta de recall de notícias específicas. Mas essa questão da percepção das notícias versus o recall é crucial. Como pode o clima informativo melhorar tanto um saldo de +3, a ponto de talvez justificar parte da alta do Lula, se as notícias concretas que as pessoas lembram são majoritariamente negativas ou neutras? O tarifaço de Trump e o roubo do INSS dificilmente são pontos a favor do governo. A posição sobre o tarifaço e a PEC da blindagem são, na melhor das hipóteses, temas de gestão de crise ou de posicionamento político, não grandes entregas. Isso me leva a questionar a natureza dessa percepção favorável. Será que ela reflete uma avaliação informada das ações do governo ou é mais um reflexo do filtro ideológico de cada um? A própria pesquisa mostra isso. 71% de quem se identifica com a esquerda percebe as notícias sobre o governo como mais favoráveis, enquanto 58% da direita as percebem como mais desfavoráveis. Essa divisão tão marcada sugere que a percepção pode estar sendo fortemente colorida pelas convicções pré-existentes e talvez não seja um indicador tão direto assim de um sucesso objetivo do governo em comunicar suas ações positivas para além da sua base. E não podemos esquecer o contexto da polarização extrema, né? Lula com 10% na direita, STF com 7% na direita contra 93% na esquerda. Esses ganhos no centro, 49% aprovam mais 48% desaprovam, e na classe média, 51% contra 46%, ainda mostram segmentos muito divididos. Concordo que a polarização é o pano de fundo, inescapável da política brasileira atual, e que ela certamente influencia a percepção das notícias. Ninguém está imune aos seus filtros, né? Mas a mudança no saldo geral de notícias de -10 para +3 em poucos meses é um fato objetivo medido pela pesquisa. Algo mudou na forma como o conjunto do eleitorado está recebendo as informações sobre o governo, ou pelo menos na percepção agregada disso. Mesmo que a direita continue majoritariamente crítica e a esquerda majoritariamente favorável, o balanço geral pendeu para o positivo. Isso, combinado com os eventos negativos específicos que atingiram a Câmara em cheio, me parece a explicação mais parcimoniosa, mais direta para a divergência que a gente está vendo nos números. A conjuntura recente pesou de forma assimétrica sobre os dois poderes. Veja bem, eu não descarto a conjuntura, só argumento que ela não opera no vácuo. Ela interage com percepções e estruturas que já existem. A PEC das prerrogativas e o motim podem ter sido a gota d'água para muitos eleitores já insatisfeitos com a Câmara, elevando a rejeição a esse patamar estratosférico de 70%. Da mesma forma, a melhora na percepção sobre as notícias do governo Lula pode ser real, mas a ausência de recall positivo forte me faz pensar se essa melhora é sustentável ou se é só um alívio temporário, talvez. Talvez ajudado pela comparação com o legislativo.
É importante notar também que a pesquisa foi feita antes de eventos potencialmente relevantes, né? Com as manifestações que foram convocadas para 21 de setembro e o discurso do presidente na Assembleia Geral da ONU. O impacto desses eventos que vieram depois não está refletido aqui e pode alterar novamente o cenário. Sim. Fortemente que a dinâmica recente, marcada por eventos de grande visibilidade e impacto negativo específico na Câmara dos Deputados, é o principal motor da crescente divergência em relação à aprovação do governo Lula. A melhora na percepção geral do noticiário sobre o executivo, possivelmente reforçada pela estabilidade projetada pelo STF, contribuiu para o avanço da aprovação presidencial, inclusive em segmentos importantes como o centro e a classe média. A conjuntura, nesse caso, parece ter sido decisiva. E, por outro lado, eu concluo reiterando a minha visão de que essa divergência expõe mais do que apenas reações conjunturais. Ela revela, sim, uma possível reconsolidação do apoio a Lula, com avanços notáveis, mas ainda dentro de um quadro de forte polarização. E, de forma talvez mais contundente, evidencia uma crise de confiança profunda e generalizada na Câmara, que parece transcender os escândalos recentes, sugerindo questões institucionais mais arraigadas. A dificuldade em identificar notícias positivas concretas que sustentem a alta de Lula levanta questões sobre a natureza dessa aprovação e a importância do contraste com outros poderes em baixa. Fica evidente, que a pesquisa IPESP nos oferece um retrato complexo do humor do eleitorado brasileiro neste momento, com sinais, às vezes, contraditórios e abertos a diferentes leituras sobre o peso dos fatores conjunturais e estruturais. Exatamente. Analisar esses números sob diferentes ângulos, como a gente tentou fazer aqui, é essencial para tentar compreender as correntes subterrâneas da opinião pública e a relação que parece cada vez mais tensa entre a sociedade e as instituições políticas no Brasil. Certamente, ainda há muito mais a explorar nos detalhes dessa pesquisa e nos desdobramentos futuros.